A Bíblia é um livro extraordinário e narra a história de homens que realmente cumpriram aquilo que Deus colocou em suas mãos. Um personagem que nos chama a atenção é Moisés. Moisés viveu os seus primeiros 40 anos na casa de Faraó, depois ele foge para o deserto e ele vive mais 40 anos na casa do seu sogro, Jetro, cuidando das suas ovelhas. Em um determinado momento, quando ele cuidava das ovelhas em um monte, Deus aparece para ele em uma sarça que queimava, mas não se consumia. Isso chamou a atenção de Moisés, ele chega perto daquela sarça para ver o que era e Deus fala com Moisés a partir daquela sarça. E Deus dá uma missão para Moisés: libertar o povo hebreu da escravidão do Egito. Moisés questiona ali, ele fica talvez em dúvida, receoso, e Deus dá alguns sinais para que Moisés tivesse a convicção de que Deus estava com ele. Ele transforma ali o cajado de Moisés numa serpente, Moisés coloca a mão no peito, ela fica leprosa, e quando ele coloca de novo a mão no peito, ela está totalmente restaurada. Enfim, alguns sinais que Deus dá para Moisés ter a certeza de que Deus estava com ele. E ele parte para o Egito, para cumprir a missão que Deus colocara em suas mãos. No livro de Êxodo, no capítulo de número 4, verso 20, diz que Moisés alvardou o seu jumento, pegou a sua esposa, seus 2 filhos e foi em direção ao Egito. Lá no Egito ele conversa com o Faraó, transmite a mensagem de Deus para Faraó, Faraó se endurece, enfim, vem as 10 pragas, o povo é liberto, eles passam pelo Mar Vermelho que se abre, chegam ao deserto e começam a caminhada em direção à chamada Terra Prometida. E acontece algumas coisas bem interessantes, veja só, Deus manda o maná para sustentar aquele povo, jorra a água de uma rocha para matar a sede, enfim, são coisas espetaculares que acontecem debaixo da direção de Deus. Quando nós chegamos ali no capítulo 18 do livro de Êxodo, acontece um fato que chama a nossa atenção. Veja só, Jetro, o sogro de Moisés, ele vai fazer uma visita para Moisés para ver como que estava. E o texto fala que Jetro levou a sua filha, Zípora, esposa de Moisés, e os 2 filhos de Moisés, Gerson e Eliezer. Mas espera lá no capítulo 4 diz que Moisés partiu com a sua esposa e com seus 2 filhos. E parece que acontece alguma coisa ali que não é narrada na Bíblia, entre o capítulo 4 e o capítulo 18, que fez com que a esposa e os filhos de Moisés retornassem para a casa do sogro. E o sogro chega com a esposa, com os 2 filhos, Moisés cumprimenta o sogro, ele beija, abraça, tem aquele acolhimento, aquela hospitalidade. Moisés entra na sua tenda, chama o sogro e começa a contar as maravilhas que Deus estava fazendo no meio do povo. Coisas extraordinárias. Deus realmente fez maravilhas com o povo hebreu. E Moisés começa a relatar como que Deus trouxe praga, como que Deus abriu o Mar Vermelho, como que Deus libertou o povo, o que Deus estava fazendo no deserto. O sogro de Moisés se alegra, enfim, eles celebram ali, fazem um sacrifício, uma espécie de uma ceia, chamam Arão, os sacerdotes e fazem ali uma celebração. No dia seguinte, capítulo 18, verso 13, diz que no dia seguinte Moisés se assentou para atender o povo. E o povo começou a ir diante de Moisés. O texto diz que eles ficaram em pé diante de Moisés da parte da manhã até o final da tarde, porque Moisés julgava as questões do povo. Veja só, Moisés era um legislador, era um juiz, era um profeta de Deus. E o povo procurava Moisés para Moisés transmitir para eles os estatutos, os mandamentos, as leis do Senhor. Mas Jetro estava se arrumando talvez ali para ir embora e ele olha aquilo ali e aquilo incomoda Jetro. Né? E ele chega para Moisés e fala: Moisés, o que está acontecendo? Por que esse povo está em pé da manhã até a tarde aí diante da sua presença? E Moisés fala para o sogro: é que esse povo vem a mim, meu sogro, para eu consultar a Deus para eles. E o sogro, com toda a sabedoria, com toda a experiência, ele fala: Moisés, não é bom o que tu fazes.
Se você continuar assim, você vai perecer e todo esse povo. Veja só, fazendo algumas conjecturas aqui, pensando, eu entendo que o sogro estava querendo transmitir uma mensagem para Moisés. Mais ou menos assim, Moisés, se você continuar assim, vai ser questão de tempo para eu receber lá na minha casa a minha filha e os meus netos. Por isso que eles deixaram você e voltaram para minha casa. E se você continuar assim, vai acontecer a mesma coisa. Você tem tempo para o povo, para resolver os problemas do povo, mas você não está cuidando da sua família, você não está cuidando da sua esposa, você não está cuidando dos seus filhos. É questão de tempo para eles voltarem para minha casa novamente. Não é bom isso que você está fazendo, Moisés. Trazendo para os nossos dias, aplicando isso para os nossos dias, veja só, às vezes Deus nos incumbe de realizar algumas missões, alguns projetos, alguns propósitos. Ganhar vidas, cuidar de vidas, cuidar de famílias, né? Às vezes em uma igreja, ser líder em algum departamento de alguma igreja. Isso é bom. Isso demonstra que Deus quer a nossa participação, Ele quer que nós realizemos algumas coisas para o estabelecimento do reino dele. É bom. Mas quando nós estamos fazendo isso, será que nós estamos tão focados na missão que Deus colocou nas nossas vidas que estamos esquecendo das nossas famílias, como Moisés? Como eu disse, veja só, Moisés foi um extraordinário legislador, um exímio juiz. Foi um tremendo profeta. Em algumas situações fez até o papel de sacerdote. Realmente foi um grande homem de Deus. Mas, como pai, Moisés falhou. E a prova disso é que ele não deixou legado para os seus filhos. Quando Deus teve que levantar um sucessor para ficar no lugar de Moisés, Deus não escolheu Gerson ou Eliezer, seus filhos. Deus escolheu Josué. Por que será? Porque Moisés não estava dando a atenção necessária para os seus filhos. Não estava transmitindo o seu coração para os seus filhos. Às vezes isso acontece conosco. Será que os nossos filhos vão querer congregar na igreja que nós congregamos? Ou será que eles vão olhar e perceber que o pai deles está dando muito mais atenção para o povo do que para eles? Será que as nossas esposas vão querer congregar nas nossas igrejas? Ou será que elas verão as igrejas como uma competidora da atenção do seu marido? É tempo de nós termos equilíbrio. É tempo de olharmos para as nossas famílias. É tempo de cuidarmos das nossas famílias. É tempo de deixarmos o legado dentro da nossa casa. E aí, a partir da nossa casa, nós vamos cuidar das pessoas, da comunidade, da igreja, da cidade. Mas a primeira igreja é a nossa família. Que nós venhamos ficar atentos com isso. Jesus, em determinado momento, ele disse uma frase interessante lá no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 16, verso 26. Ele diz assim: o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca de sua alma? Eu quero usar esse pensamento de Jesus e fazer uma outra pergunta para nós que estamos cuidando de vidas, que estamos orientando pessoas. O que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua família? O que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua casa, sua esposa, seus filhos? O que dará o homem em troca de sua família? Pense nisso. A responsabilidade número 1 do homem é com a sua casa, é com a sua família. E aí a família suprida emocionalmente, com atenção, com acolhimento, com carinho, com amor, aí sim, a partir da família, nós vamos cuidar das outras vidas.
Pastor, mas eu estou fazendo a obra de Deus, eu estou cumprindo a missão de Deus. Amém, e continue cumprindo. Mas olhe para a sua casa, olhe para a sua família, olhe para os seus filhos. É necessário que nós tenhamos equilíbrio, é necessário que nós tenhamos atenção. Às vezes estamos tendo tempo para cuidar dos filhos dos outros. Às vezes estamos tendo tempo para cuidar, para orientar, para aconselhar as esposas dos outros. Mas não estamos aconselhando e nem tendo tempo para nossa esposa e para os nossos filhos. Pense nisso, reflita nisso. Moisés foi um grande homem de Deus, realizou a obra de Deus, mas com relação à sua casa, aos seus filhos, ele falhou. Que nós estejamos atentos, que nós não venhamos falhar com os nossos filhos, com a nossa casa, com a nossa família. Aliás, a igreja é formada de famílias. E se a nossa família está doente, a igreja vai ser formada por família doente. Cuidemos dos nossos. Cuidemos da nossa casa. Reflita nisso. Pense nisso. Que Deus abençoe a sua vida. Um abraço.